Olá, pessoal. Eu sou Trinity Tarion. Sejam bem-vindos ao meu canal. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que já acompanha meus conteúdos, gosta do canal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é: não existem lados. Eu estava assistindo uma série curta até, chamada Good Omens, no Prime Video, e é uma série bastante interessante, utópica, mas bem interessante a nível conceito. Então é a história de um anjo, Aziraphale, e um demônio que caminham juntos, Crowley. E eles fazem muita coisa juntos. Os dois, o Crowley, o demônio, já tinha sido um anjo que, como não concordou com algumas ordens do Altíssimo, supostamente foi mandado à Terra. E Aziraphale também foi mandado à Terra, mas ainda na qualidade de anjo. Crowley acabou se tornando um demônio e Aziraphale ficou na Terra. E Crowley acabou abandonando o inferno também. E eles faziam muitas coisas juntos. Ele sempre falava uma coisa, né? Eu estou do lado do inferno até onde dá. Porque ele não concordava com algumas coisas que eram como regras no inferno, da mesma maneira que ele não concordava com algumas coisas que eram regras no céu. E é bastante interessante a série, porque realmente faz a gente pensar. Existia uma união, uma parceria entre os dois, e me remete à bobeira que é essa dualidade, bem e mal, lados, se todos trabalham sobre a mesma força. E já se viu várias histórias de anjos que se apaixonaram por outros seres não da mesma espécie, anjos que se apaixonaram por demônios, demônios que se apaixonaram por anjos, anjos que se apaixonaram por humanos. E pessoas que estão no meio termo disso. Eu já vi em vários livros, inclusive nos livros de Rubens Saraceni, eu li aquele O Cavaleiro da Estrela Guia. Ele era uma ponte entre a luz e os Exus, no caso, né? Que não são demônios. Mas existem seres que são a ponte entre os anjos, o lado de cima e o lado de baixo. Porque eu acredito, pelo que eu li, estamos todos conectados, não existe nada desconectado do todo. E hoje, essa semana, eu vi muitas matérias. Existe um site que está fazendo uma apresentação como se fosse o Satã, o demônio, e aí ele fala com Jesus, e aí eles falam da Bíblia. É muito interessante. As pessoas estão acordando para as inveracidades, né, que foram contadas e que hoje já não cabe mais nos dias atuais, né? Então, eu acredito que isso é legal, sabe? Você estar numa vertente ou num caminho do todo. Então, por exemplo, eu sou
de um caminho de Lúcifer, mas eu faço as minhas mesas radiônicas. Agora, essa semana que vai entrar, eu vou ativar os extraterrestres felinos, que assim me foi ordenado, e creio que eles estão além do bem e do mal, né? Isso é coisa de 3D, isso é coisa de mente não expandida, né? Lados, bem, mal, dualidade, coisa de 3D. Na verdade, somos todos um. E eu gosto dessa ideia de eu poder trabalhar com os daimons e poder trabalhar com a egrégora do Sol Central, como eu faço a mesa radiônica, de poder trabalhar com os extras, de poder trabalhar com Lúcifer, com toda a intensidade, toda a firmeza que eu tenho para fazer isso. E todos são muito fortes e muito poderosos. As coisas realmente acontecem. Não me torno mais fraca por causa disso. Muito pelo contrário, é como se eu me tornasse mais forte. Então, ele é utópico porque ele fala, no caso, vocês viram a série Sandman, né? Lúcifer era uma mulher. E nessa série, Good Omens, eles falam de Beelzebub. E Beelzebub tem a aparência de uma mulher. Vocês sabem que esses seres, eles podem se manifestar como mulher, como homem, né? Como quiser. E ele usou a forma de uma mulher. E Gabriel caiu. Por quê? Porque ele não concordava com as ordens, né, ditas naquele momento pelo céu. E ele teve também várias empreitadas junto com Beelzebub. Então, claro, isso é uma história fictícia, mas havia uma parceria eventual, não tanto quanto a de Aziraphale e Crowley, mas uma parceria mais distante, mas havia. E na história, Beelzebub e Gabriel se apaixonam e vão ficar juntos, sem céu, sem inferno. Simplesmente vão estar juntos. Inclusive, tem uma cena bem romântica, né, onde o céu desce, né, Miguel, Uriel, e vão decidir, né, e quem intermedia isso é Aziraphale e Crowley. E aí se pergunta para eles o que vocês querem fazer, né? E estava num impasse, e Gabriel falou: eu não quero mais voltar para o céu, eu estarei onde Beelzebub estará, porque onde Beelzebub estará é o meu céu. E Beelzebub fala a mesma coisa: eu não quero mais estar no inferno, eu vou estar onde Gabriel está, porque Gabriel é meu inferno. E isso pode não ter acontecido eventualmente, mas, como eu falei, a gente sabe de histórias de amores entre daimons e anjos, e amores entre seres de planos diferentes, de dimensões diferentes, né? E me veio essa ideia de fazer um vídeo a respeito disso, de quanto seríamos mais felizes se derrubássemos por terra essa dualidade. Eu sempre falei isso, é uma coisa que em todos os vídeos eu falo, na maioria deles eu estou felicíssima. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Por quê?
porque eu estou bem comigo mesmo. Então, eu trabalho ao lado dos Daimons, ao lado de Lúcifer, mas eu faço minha mesa radiônica, eu tenho alguns deuses e deusas que estão aqui. Então, as pessoas precisam acordar de que a separação nunca é o caminho, porque são complementos. A luz precisa das sombras tanto quanto as sombras precisam da luz. Você nunca vai ser completo se você não tiver os dois lados, o seu lado luz e o seu lado sombra, em harmonia. E, como eu disse, repetindo, eu vi isso em vários livros, que estamos todos conectados. Ninguém, nem no céu, nem no inferno, nas zonas umbralinas ou nas camadas mais descendentes, está separado do todo, do eterno. E isso é uma coisa que todos sabemos, que o amor, ele é a maior energia. Não existe energia maior do que o amor. Por isso estamos todos ligados. Mas quando isso tudo, esses conceitos quebrados chegaram à humanidade, eles foram deturpados. E aí, aquilo que era para ser uma salvação, uma bênção para as pessoas, acabou se tornando um meio de manipulação. E aí foram escritos livros de isso pode, isso não pode, e aí começou a desengolar tudo. E hoje tudo isso está vindo à tona e as pessoas estão olhando para aquilo e vendo tem algo errado, né? Então hoje já tem meme, hoje já tem vídeos, hoje já tem tudo falando a respeito. Você vê no YouTube vários vídeos falando a respeito e de que a coisa não poderia ser assim, né? Não é assim. Se fala muito dessas passagens bíblicas, né, onde aquele Deus matava indiscriminadamente, e a história de Jó, né, que Deus, por causa de uma aposta, mandou matar os filhos de Jó e ele perdeu tudo, todos os seus rebanhos, e, sabe? Então isso nunca desceu, né? Mas naquela época as pessoas não tinham o preparo que tem hoje. E hoje as pessoas estão vendo que aquilo não está certo, né? Deus, o Eterno nunca faria isso, né? Então as pessoas começam a perceber que aquilo que está escrito não é realidade. E eu acredito no Eterno, no Criador, mas eu não acredito nesse Deus da Bíblia, não acredito na Bíblia, né? É um livro manipulado por homens para a manipulação das massas. E é legal isso, né? E o interessante é que sempre há uma escolha a se fazer, né? O Azirafel, já que Gabriel supostamente era o arcanjo supremo que comandava tudo, e ele ia ficar ao lado de Beelzebul. Então Metatron veio e convidou Azirafel para voltar aos céus e ser o arcanjo supremo. No mesmo momento que Crowley ia declarar o seu amor a Azirafel. E declarou quando Azirafel foi contar a notícia que Metatron pediu para ele voltar ao céu sendo o arcanjo supremo. E Crowley não queria nada daquilo. Inclusive, Azirafel teve a permissão de levar de volta Crowley, né, o ex-demônio, ex-anjo, como anjo novamente. Ele não quis, porque ele não queria estar nem no lado do inferno, nem no lado do céu. Ele queria ser neutro.
E ele queria estar ao lado de Aziraphale, como sempre esteve há milhões e milhões de anos. E Aziraphale escolheu subir com Metatron e assumir o cargo, né? Coisas mudam e coisas não mudam. Mas eu acredito muito nisso, nessa união. Eu acredito muito em quebrar essas barreiras de religião. Eu acredito muito na espiritualidade. Eu estou muito bem trabalhando ao lado de Lúcifer, trabalhando ao lado da egrégora luciferiana, mas eu também trabalho com poucas energias do lado da luz, mas trabalho. Mas eu acredito nessa união. Eu acredito que nenhuma vertente que seja radical vai fazer bem, porque, como eu disse, nós precisamos dos dois lados. Então, seria a perfeição, né? Claro, você ter um trabalho com determinados seres que é mais forte que o outro, mas não são antagônicos, exatamente por causa disso, porque uns trabalham no lado branco da força e outro do lado negro, mas ambos trabalham para a força, que é o eterno. E eu acredito que nós já evoluímos tanto na tecnologia, evoluímos tanto em outros setores, conhecemos outros planetas, né? O ser humano conheceu outros planetas, mas não evoluímos nesse conceito de espiritualidade. Não estamos nos tornando melhor. E se quebrássemos essa dualidade, tenho certeza que isso aconteceria muito mais rápido, porque não haveriam tantas contendas. A verdade do outro seria respeitada, a escolha do outro seria respeitada a nível espiritualidade. Não vou nem falar a religião, porque eu não acredito, né, em religião. Não é isso que eu vim fazer, pregar uma nova religião. O luciferianismo é um conceito de liberdade. Lúcifer é liberdade de escolha. Lúcifer é evolução, mas não religião. Então, tudo isso me faz pensar, e esse canal é meu diário. Eu penso, exprimo os meus pensamentos, e algumas pessoas se afinizam com os meus pensamentos. Vai abrindo a mente das pessoas. E quem sabe a pessoa mude essas crenças, esses paradigmas errôneos, duais, de bem, de mal, e se abra para um mundo novo, com o todo, com o eterno, né? Então, às vezes vem recados através de livros, às vezes vem recado através de pessoas, às vezes vem recados através de séries, de filmes, porque a informação está em todo lugar. E o universo, ele é perfeito. Ele faz você enxergar aquilo que você precisa e aquilo que você está preparado, porque às vezes você não está preparado ainda para essa verdade. Você não está preparado para dar esse salto. Mas a palavra é dita, a semente é plantada. E esse vídeo, essas minhas palavras vão chegar na hora certa para as pessoas certas, que já estejam preparados para isso. A paz é algo que todo mundo busca, e ela é feita da harmonia. O amor é algo que todo mundo busca, não importa aonde esteja. E estamos sempre a caminho da evolução. E não existe evolução sem amor. E não existe um verdadeiro amor na dualidade.
no julgamento, na crítica, na condenação. O meu caminho é o certo, o seu caminho é errado. Então não existe amor aí. Então eu espero que vocês reflitam nessas palavras e vejam que você não precisa estar em nenhuma religião para encontrar o eterno, para encontrar a si mesmo, para encontrar o seu Getsamane, que é aquele seu lugar de paz, de amor, de glória. E isso vai te libertar, isso vai te aproximar de seres que antes você nem imaginava ter contato, que eram seus adversários. E o universo está sempre fazendo isso. A história de Romeu e Julieta mostra que toda vez onde há ódios, isso é curado com amor, porque alguém da família se apaixona pela família rival. Isso é comum, porque só o amor importa. E não importa aonde você estiver, em qual Deus você acredita, além do eterno. Se há amor, tá tudo certo. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês entendam essas palavras, que vocês caminhem rumo ao todo, que vocês tirem esses preconceitos, essas crenças limitantes de vocês, acreditem em vocês, na evolução de vocês, que o universo vai trazer os deuses certos para aquilo que você precisa aprender e não vai ter nada de errado. Se você gosta do conteúdo desse canal, se inscreva, toca no sininho para ser notificado a cada vídeo meu, curte, compartilha, comenta e eu te vejo no próximo vídeo.